Aqui. Hoje vamos dar continuidade na segunda gravação. Eu fiz um propósito com Deus e com você da questão do estudo sobre o batismo. Por que preciso ser batizado? Qual o propósito? O que me leva a ser batizado? Quais os benefícios? E dentro da Sagrada Escritura, quais são os mandamentos? Né? O que é certo, o que é errado? Enfim, vamos seguir por esse trilho dentro da palavra e entender qual é a vontade de Deus, segundo a tua palavra, para a minha e para a sua vida. Mesmo você que já foi batizado, precisa estar ensinando gerações, né? Senta à mesa com os seus, com os filhos, parentes, parentesco, famílias, familiares, e dependendo do ministério, né? Porque o Senhor tem uma missão para cada um de nós. E então existe o primeiro passo, o segundo passo, e daí vai seguindo. Somos servos e o Senhor é o nosso Senhor. Como eu prometi para Deus e para você, são 3 vídeos. Hoje vamos gravar o segundo e vamos ver o que Deus nos reserva, né? É bom? Eu quero que você... Ontem falamos sobre Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essa é a parte principal deste capítulo. Ontem falamos sobre isto e terminamos a forma de oração. E hoje a gente vai estudar o texto bíblico sobre, né, quando no batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a única forma de usar, né, a Trindade. E vamos iniciar hoje com Lucas, capítulo 3, versículo 21, e vamos ler até o 22, justamente para entender a questão da Trindade, tá? Então, quando o batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando orarmos, suplicar, seja na igreja, seja em casa, seja, né, qual seja o momento, a petição, a necessidade, é sempre orar em nome de Jesus, dando honra e glória ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Esse é o mandamento da palavra, em Colossenses 3,17, Filipenses e em João. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos caminhar nesse estudo e vamos aprender um pouquinho com o Senhor. Porque o Senhor Jesus falou para os fariseus e os escribas, né, quando estava aqui na terra: erreis por não conhecer as Sagradas Escrituras. E naquela época já existiam os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, e hoje está piorando. E a Bíblia ela deixa bem reservado para a gente ter esse cuidado, muito cuidado. E eu só consigo saber que alguém está me falando do evangelho que não condiz com a Escritura se eu conheço a Escritura. Como eu posso confrontar algo se eu não tenho conhecimento? Então, se eu tenho conhecimento, então eu não vou ser levado pela falsa doutrina, pelo falso evangelho, pelo falso Cristo. Então, o que nos afirma é buscar conhecer a palavra, conhecer as Sagradas Escrituras. Vamos ler. Em Lucas, né? Segundo escreveu Lucas, era um médico, capítulo 3 e versículo 21 ao 22. E diz assim o título desse texto, né? O subtítulo, o contexto, né? O batismo e a ascendência de Jesus. E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus foi. No momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Essa é uma versão King James. Em outras versões
esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, e por aí vai. São versões diferentes, mas o sentido, o significado é o mesmo. Atento aqui para uma seguinte situação. Jesus estava orando. Jesus aqui ele estava na idade de 30 anos. Então Jesus ele nasceu de José e Maria, concebido pelo Espírito Santo, e passou pela trajetória, cresceu, mamou, foi criança, aprendeu a andar, né? Enfim, passou todo pelo processo que eu passei, que você passou, né? Vai crescendo, infância, adolescência, e naquela época, a maioridade se atingia na idade de 30 anos. Ele viveu apenas 33 anos, né, nesta terra, mas a maioridade atingia na idade de 30 anos. É quando ele começa o seu ministério. E o ponto inicial do seu ministério é o batismo. E interessante porque o batismo ele é uma confissão, né? Diz em Atos, em Lucas, em Mateus, em Romanos, em Gálatas, Coríntios, se o Espírito Santo achar, né? Mateus 28, 19 a 20, fala sobre a confissão. Para que serve o batismo? Para confissão de pecados. Então eu reconheço Jesus como Filho de Deus. Aqui apresentou, né, em Lucas capítulo 3, 21 e 22, apresentou o Espírito Santo. Então ele estava orando a quem? A Deus Pai. E então ele era o Filho de Deus. Então, Filho de Deus, Jesus, na terra, né? 100% homem, 100% Deus. O Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma de pomba, né? Na hora do batismo. Porque o batismo, a promessa do batismo é essa. Você faz uma confissão de fé, é para isso que serve o batismo. E na medida que você faz, que você reconhece Jesus, reconhece que é pecador, se arrepende, o segundo passo, depois do arrependimento, depois de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, reconhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Que aqui está provando, né, a existência dos três, porque Jesus estava o quê? Dando exemplo de oração. O que é interessante, e você pode fazer essa pergunta, porque eu já fiz, e a resposta está na palavra, Jesus não tinha pecado. E por que Jesus se batizou? Se o batismo é a prova de confissão de pecado, mudança de atitudes, né? Em pecado me concebeu minha mãe, diz a palavra. Somos todos nós concebidos em pecado, somos pecadores, mas Jesus não. Jesus não foi por vontade humana, e sim pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo que deposou a Maria. Mas por que Jesus precisava batizar? Por que Jesus precisava orar? Por que Jesus precisava jejuar? Então, um grande exemplo, espelho, Jesus veio fazer. Então ele deixou o quê? Exemplos de oração, exemplo de jejum, exemplo de conduta, exemplo de obediência e exemplo também no batismo. Mas também aqui, me desculpa porque eu estou numa tosse alérgica que está uma benção, mas já fica bom. Aqui prova, né, depois que você passa pelo batismo, isso a gente vai para Atos, você automaticamente tanto vês a confissão de fé pública, reconhecendo e matando esse velho homem, essa velha mulher, e renascendo, ou seja, eu desço por água, né? Porque o batismo ele tem um ritual a ser praticado, e eu renasço, eu deixo a minha velha vida de mentira, vida de prostituição, vida de pornografia, vida errada, né? Para uma nova vida com Cristo. E eu confesso isso diante do povo, diante de pessoas assistindo, publicamente, né? Existe batismo mais reservados, claro, lugares no interior, lugares menos povoados, né? Com menos pessoas. Existe batismo
com bastante pessoas, né? A Igreja Católica é um dos 7 passos, é um dos primeiros para uma vida inserida na vida cristã, e ela já, quando criança, já orienta a batizar, passa pelo crisma, enfim, já se batiza. Nós, protestantes, seguimos a palavra na íntegra, não saímos dela de forma alguma, e a palavra diz imersão, de corpo inteiro. Jesus, inclusive, deixou esse modelo. E apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus diz, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, tudo que Jesus fez, precisamos fazer. Inclusive na questão da santidade, que é separado para o Evangelho, separado para Deus. Então esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito da palavra, esse é o desejo do nosso Deus. Mas Jesus, ele deixando, então, ele não tinha pecado, ele era imaculado, deixando o exemplo. Mas também para que muitas pessoas vissem e ouvissem, porque saiu uma voz, o céu se abriu e saiu uma voz. Este é o meu filho amado, nessa versão aqui diz, que me agrado sobremaneira. Quem era Jesus? Filho de Deus. E o que Deus fala? Testifica. Esse é o meu filho amado, a quem me agrado sobremaneira. Então, deixou ali o exemplo, foi como espelho, para que sigamos esse exemplo, e também testemunho, que viram, ouviram e registrou na Sagrada Escritura, que está aqui para nós ler. Vários capítulos da Bíblia abordam o tema batismo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, Moisés, né? Todos foram batizados pela nuvem e pela água, né? Então ali foi a forma de batismo. Por quê? De noite tinha a coluna de fogo, de dia tinha a nuvem, né? Da presença de Deus ali, diminuindo ali a questão do sol no deserto, porque senão pereciam todos, né? E nós perecemos também sem a presença de Deus, então ali foi considerado o batismo. E a água, porque a rocha que era representado Cristo, Jesus Cristo, que estava naquele deserto ali também, naquela travessia, naquela peregrinação daquele povo, e Cristo era a rocha, então era a água. Então, foram batizados. Ali é o exemplo do batismo. E então lá. Mas no Novo Testamento, os mais relevantes para o cristão são encontrados no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Em Mateus 3:13 a 17, descreve o batismo de Jesus no Rio Jordão. Acabamos de ler em Lucas, mas em Mateus também, né? E a manifestação do Espírito Santo sobre ele, como acabamos de falar também. Em Marcos 1, do 9 ao 11, narra o batismo de Jesus de maneira similar a Mateus, destacando a abertura dos céus e a voz de Deus. Em Lucas 3, 21 e 22, apresenta um batismo de Jesus, enfatizando em que o Espírito Santo desce sobre ele. Em Atos 2, 38, Pedro, no dia de Pentecoste, instruiu as pessoas a se arrependerem e serem batizadas em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Tá? Lembra que falamos? Jesus não tinha pecado e foi batizado. Então você pergunta para mim por quê? Eu já fiz essa pergunta para modelo, né? Ele foi exemplo. E esse exemplo ele treinou muito pouco tempo os seus discípulos, os seus apóstolos, que disseminou o evangelho que hoje vivemos, que hoje está na palavra, né? Então 3 anos é muito pouco. Então quando você é exemplo, o ensino se torna muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então esse era o propósito. Em Atos 8, 36 e 39, eu gostaria que você estivesse anotando, né? Tudo que você anota, escreve, e depois você vai para a palavra, consulta. Não vamos consultar todos, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo.
E não é esse o propósito. O propósito é que a informação seja alcançada. Atos 8, 36 ao 39, eu depois aconselho que você anote e confira lá. São as minhas anotações, mas eu queria que você fizesse as suas, porque eu já li, tá? Diz assim, relata o batismo do eunuco, etíope Felipe, um exemplo de um batismo de convertido. Então, Felipe estava acompanhando aquela carruagem e esse eunuco estava lendo um dos Pentateuco, a profeta Isaías. Felipe explica a palavra, explica o que aconteceu, fala sobre Jesus, e ele, o que me impede de ser batizado? Eis aqui a água. Desceram, foi batizado, e esse eunuco pregou o evangelho. Essa foi a forma que começou a disseminar o evangelho também para todos. Ali aconteceu esse batismo de Filipe. Em Atos 19, do 1 ao 7, menciona o batismo de alguns discípulos de João Batista em nome do Senhor Jesus. Então, sempre em nome do Senhor Jesus. Tá? Tudo que faça, Colossenses 3,17, faça por ações ou por obras, faça em nome de Jesus. Por quê? Deus o exaltou sobremaneira, deu poder nos céus e na terra. E aí você vai para João, aí Jesus mesmo fala, com a própria palavra dele, quando aqui na terra ele fala, tudo que pedires em meu nome, isto no final de João, em meu nome o Pai o fará, o Pai atenderá, o Pai o receberá, E através do Espírito Santo também, que opera em nós todo o fruto, Mas é uma explicação para outro momento. Em Romanos 6, do 3 ao 5, Paulo explica o significado do batismo como sepultamento e ressurreição, simbolizando a morte para o pecado e o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, qual que é? O batismo é para quê também? Além de testemunho, de início da fé, é também simbolizando. Eu estou morrendo para o pecado, estou morrendo para uma vida de erros, eu estou morrendo para uma vida do mundo, que o mundo jaz no maligno, e estou vivendo para Cristo, para seguir a palavra, para seguir o evangelho, para seguir as ordens do meu Senhor, que é Jesus Cristo. Então, marca aí Romanos 6, do versículo 3 ao 5. Em Gálatas 3, 27, Paulo afirma que todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Por quê? Porque Paulo aqui está afirmando que todos que foram batizados se revestiram. Porque após o batismo, o que aconteceu com Jesus? Ele desceu as águas, o simbolismo, levantou. O que veio? O Espírito Santo em forma corpórea para que todos vejam. Hoje o Espírito Santo, da mesma forma, nos pega. A porta de entrada para o Espírito Santo em nós é exatamente o batismo. Eu me arrependo, eu confesso, eu reconheço, e na medida que eu faço essa confissão de fé publicamente, eu já recebo o Espírito Santo na hora do batismo. É o que está dizendo essa palavra. Anota aí, também é bom você ler. Ler não, estudar, refletir, meditar. Porque uma coisa é eu te falar e outra coisa é o próprio Espírito Santo falar e transmitir e convencer o seu coração. Porque é Ele que faz. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É Ele que te dá o poder, é Ele que te reveste, é Ele que te converte, e é Ele que te santifica, e é Ele que te apresenta a Deus. Lembre dessa palavra, isso. Porque eu sou cristão desde do berço de mamãe. Minha mãe me deu Bíblia ao invés de brinquedo, desde criança. Porém eu vim me converter só depois de adulto. Infelizmente. Por quê? Porque você precisa ceder, você precisa se entregar. E quando você se entrega, aí você recebe. Porque Deus ele não vai nunca te invadir. Sempre, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eis que estou à porta, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Farei morada. Essa é a palavra, essa é a promessa. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus, Criador dos céus, da terra, do universo. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 13, menciona que todos foram batizados em um só Espírito
para formar um só corpo. Tá? Anota aí também, 1 Coríntios 12, 13. Todos fomos batizados em um só Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Para formar um grande corpo. Nós somos o corpo da igreja e Jesus é o cabeça. Tá? Mateus 28, 19 ao 20, a grande comissão, onde Jesus instruiu seus discípulos a batizarem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá? É a única vez que você vai usar essas palavras. Em nome do Pai, reconhecendo o Deus Pai, porque é mandamento desde o Velho Testamento, né? Para que ele testifique, para que ele, vamos dizer, vamos pôr aí, vamos contextuar, que ele dê lá o carimbo, né? Deus é o nosso rei, ele vai lá e dá o carimbo. Opa, eu tô nesse negócio, eu aprovo esse negócio. Isso é meu mandamento, essa é a minha ordem. Então eu vou lá, eu carimbo, eu dou o selo real, né? Em nome de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus Filho porque ele deixou o modelo, porque ele veio a essa terra com este propósito de seguir todo o começo, meio e fim, né? As pessoas, eu já aceitei Jesus, levantei a mão na igreja, senti aquele calor, pronto, eu já estou salvo, já estou liberto e nada de ruim mais me acontece. Pura mentira. Isso não é evangelho. O evangelho diz que existem processos, né? Você uma criança nasce, ela vai desmamar, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a andar, ela vai começar engatinhando, depois aprende a andar, depois ela vira criança, depois ela vira adolescente. Não é um processo, não é uma sequência até chegar à fase de adulto? O evangelho não é diferente. Inclusive tem o leite racional, ou seja, né, até o novo convertido não é, você não vai encher ele de doutrina. Por quê? Porque ele vai engatinhando, aprender a andar e vai desmamar, é o mesmo processo. Então ele vai se fortificando, se fortalecendo a chegar a uma estatura de um varão perfeito. E é isso aí, tá? O evangelho é isso. O evangelho não é... Então por isso que você precisa de uma igreja, por isso que você precisa da união dos irmãos, por isso que você precisa estar conectado com a palavra, por isso que você precisa aprender a orar, aprender a jejuar, e tudo que ensina é o Espírito Santo através da palavra. E os irmãos, nós como os irmãos, devemos nos ajudar uns aos outros, por isso é mandamento, dentro da palavra também. Em Atos 1:5, João batizou com água, mas os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Tá? João, quando estava lá batizando, porque ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus, ele veio antes, era um dos primos, era primo de Jesus, e ele dizia: eis que eu batismo com água, porém virá um após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E ele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Então, começou o batismo no Espírito Santo com os discípulos. Hoje, isso já é acessível para nós, porque na época o Espírito Santo não tinha a disponibilidade de vir. Quando Jesus, antes de subir ao céu, isso está em João, ele falou: se eu não for, não tem como o Espírito Santo, Deus enviar o Espírito Santo. Mas quando eu for, o Espírito Santo da verdade vos revelará todas as coisas, vos ensinará e vos frutificará, porque é a força capacitadora, né? Para cumprir leis, princípios, mandamentos e servir a Deus. Então Jesus batizou os discípulos que foram pioneiros, né? Os primeiros cristãos, pois estamos na era cristã, a ser batizado e de uma forma especial, com poder. Isso aconteceu em Atos 2. Em 1 Pedro 3,21, o batismo é comparado com uma figura que agora salva. Não da remoção da sujeira da carne, mas da busca de uma boa consciência para com Deus. Em resumo, embora o batismo seja mencionado em várias passagens
Os capítulos mais revelantes para o batismo cristão são encontrados no Novo Testamento, especialmente aqueles que descrevem o batismo de Jesus, o batismo dos apóstolos e a explicação do significado do batismo como uma ordenança de fé e compromisso para com Cristo. A relação entre batismo e salvação é um tema complexo e diversificado nas interpretações religiosas. Em algumas tradições cristãs, o batismo é visto como essencial para a salvação, enquanto outras enfatizam a fé em Jesus Cristo como principal fator. Não há consenso universal sobre a necessidade do batismo para a salvação. O batismo como porta de entrada para a salvação. Alguns interpretam passagens bíblicas como Mateus 16, falamos ontem, né? Aquele que crer for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. No sentido do batismo, é um sacramental indispensável para a salvação. Porém, a salvação não é por obra, para que ninguém se vanglorie, mas por graça. É um dom gratuito de Deus. Então a salvação é isso. O batismo é um pontapé inicial, né? Vamos aqui parar um pouquinho das anotações aqui feitas e vamos entender. Vamos colocar, por exemplo, na crucificação de Jesus. Jesus estava entre dois ladrões. Um condenava ele: você não é o Deus, você não é o rei dos judeus, por que você não desce daqui, livra nós, ou acaba com todo mundo? E começou ali zombar dele, julgar, duvidar. Mas o outro repreende ele e diz: nós cometemos pecado, nós cometemos erros, nós falhamos, nós somos ladrões, somos criminosos e merecemos estar aqui e morrer nessa morte de cruz. Porém ele não. E aí ele olha para Jesus com um olhar, reconhecendo, e diz: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo em meu paraíso. Ele não passou pelo batismo e ainda assim ganhou a salvação. Não ganhou galardão, claro, mas ganhou a salvação, porque foi a promessa de Jesus e porque ele reconheceu quem era Jesus, confessou e deu valor a Jesus. Em outros casos, por exemplo, pessoas que anunciaram o evangelho em hospitais, e que se arrependem, que pedem perdão e não tem tempo de batizar, ou às vezes se pratica o batismo só aquela água que joga na cabeça, simbolismo, e Deus já logo leva ele, já parte. Não teve tempo. Pode ser salvo? Claro que pode. Por quê? Porque a salvação não é o batismo que salva, mas a confissão dos pecados. E quem salva é a graça merecida. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo na cruz. Agora você, já que eu vou ser salvo pela graça, por reconhecer, eu vou deixar por última hora. Não deixa isso acontecer. Você pode não ter tempo na última hora. Você pode não ter a presença do Espírito Santo para te convencer e te converter e fazer você. Porque você teve tempo, foi pregado o Evangelho, você passou por pregações, por estudo da palavra, você está me ouvindo aqui agora. Mas eu não, vou deixar, eu vou curtir mais a vida, eu vou bagunçar mais, eu vou fazer coisa errada, e depois, quando estiver lá no finalzinho, eu me converto, e já que é a graça que me salva, e deixo esse batismo para lá. De Deus ninguém se zomba. A Deus ninguém engana. Um caso é você não teve quem te pregasse o evangelho. Um caso é você não teve oportunidade como aquele ladrão. Um caso é você estar numa situação que, e aí Deus teve compaixão e te salvou. E outro é você ter condição, tá jovem, tá forte, tem condições de trabalhar para o evangelho, trabalhar para o Senhor,
fazer obras, sinais, maravilhas, né? Porque esses sinais seguirão a todos aqueles que crerem em meu nome. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome profetizarão. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão do meu amor. Em meu nome você vai pregar, você vai louvar, você vai adorar, você vai servir. Vai ter novidade de vida. E já vai viver 100 vezes. Poxa, ser cristão, servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Experimente. Você precisa experimentar. Então não cai na besteira de querer deixar para a última hora da sua vida. Você pode não ter esse tempo. Tá? De Deus ninguém se zomba, a Deus ninguém se engana. Se eu for no mais alto céu, lá o Senhor está. Se eu for na mais baixa profundeza, lá também o Senhor está. Se eu me esconder, lá o Senhor está. Se eu for debaixo das rochas, lá o Senhor está. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, presciente, soberano. Ele não se deixa escarnecer. Salmo 139. Tá? Não sei porque o Senhor me parou aqui para colocar no meio dessa gravação, desse estudo, essas palavras que acabei de citar. Mas Deus sabe. Então receba aí no nome de Jesus. Na Igreja Católica, o batismo é considerado um dos 7 sacramentos e é visto como o primeiro passo para a vida cristã. Igreja Católica. Tá? Não vamos entrar no mérito, não estou pregando religião. Tá? Eu sempre costumo dizer, eu tenho uma igreja e eu te oriento você a ir a uma igreja e te ajudo nisto. Tá? Você pode mandar aí no meu zap aí, é 11 DDD 976607611. Esse é o WhatsApp que eu deixo só para evangelismo, para oração e para te ajudar. Mas, e eu não prego placa de igreja, porque Deus vai vir buscar um povo remido e de boas obras, zeloso, que vai levar para o céu. Então ele vai sair, né, às vezes até quem não tem igreja, vai subir, e quem tem igreja, que tem ministério, vai ficar. Tá? Então Deus, a palavra diz que não vem buscar a igreja, vem buscar a igreja. Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Vós é a igreja. Mas não fica sem ir na igreja porque você precisa estar na igreja. Tá? Você precisa achar um aprisco onde você faz comunhão. Né? Salmos 27, 4. Uma coisa pedirei e buscarei, que eu possa morar nos teus átrios todos os dias da minha vida para contemplar a beleza da tua formosura e aprender. Aprender com Deus, aprender com o Espírito Santo, aprender com Jesus e aprender com os irmãos. A fazer a vontade de Deus. Então, né? Mas o primeiro passo é isso, é o batismo. É o reconhecimento, depois você confessa e vamos ainda que tem muito a se falar ainda. Então, para a Igreja Católica é um dos 7 passos, é um dos primeiros, o batismo. Eles usam o batismo de forma diferente, não vamos entrar no mérito, tá? Outras interpretações enfatizam que a salvação é obtida pela fé em Jesus Cristo. E o batismo é uma resposta a essa fé. Tá? O batismo, eu estou provando que eu tenho a fé. É uma resposta que eu tenho fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Um testemunho público e uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Tá? Você está testemunhando publicamente, está se identificando com a morte e ressurreição. Desci para o batismo, morri para o mundo, levantei, vivi para Cristo. E aí você recebe o Espírito Santo, que vai ser a força capacitadora. Essas interpretações sugerem que o batismo não é um pré-requisito para a salvação, mas sim uma ordenança para aqueles que já creem. Tá vendo? Em algumas tradições, o batismo é visto como símbolo de purificação dos pecados e de uma nova vida com Cristo, mas não acerca da salvação, como já falamos pela questão da graça. Outras perspectivas. Alguns argumentam que a salvação é um ato da graça divina, recebida pela fé, e que o batismo é uma expressão dessa fé, mas não é sua fonte.
Há também a discussão sobre o batismo de crianças e a salvação de pessoas que morrem sem batismo, o que levam a diferentes interpretações e práticas. Algumas religiões, não vamos entrar no mérito, como eu disse, eu não me preocupo com as religiões em si, eu me preocupo com o Evangelho, me preocupo com a palavra. Meu compromisso é com a palavra, tá? E é claro que qualquer religião que não pratica a palavra é anátema, maldito. Mas isso é para Deus. É Deus é quem julga, é Deus é quem dá juízo. Quem sou eu? Então não vamos entrar no mérito. Eu pratico a palavra na íntegra. E cada dia eu pratico mais. Cada dia eu me corrijo mais. Cada dia eu olho para dentro de mim. O que eu preciso mudar? E me pergunto. E falo, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso disso. Eu quero isto. Porque eu quero me salvar. Então é degraus e degraus. Passo a passo. Dia a dia. Tá? Então batismo para criança. Jesus não batizou quando criança. Jesus deixou exemplo, maioridade. Quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Criança ainda não tem formação completa. Criança ainda é dependente dos pais. Maioridade. Maioridade, independência. Eu posso tomar minhas decisões. E aí eu reconheço Jesus como meu único Senhor, meu único Salvador, como Filho de Deus. E faço confissão de fé. E aceito como Ele, meu Senhor da minha vida. Recebo o Espírito Santo. Confesso através do batismo, né? Ato público. Confessando a minha fé. Morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Criança pode fazer isso? Não. A criança foi a uma igreja, assistiu um culto, quer se converter. Mas os pais são de outra denominação, de outra religião e que não concordam. A criança vai ser impedida. Por quê? Porque os pais mandam nela. Porque os pais têm domínio sobre ela. Então, Bíblia menciona maioridade, consciência, poder de decisão. Então, vamos finalizar aqui, num resumo aqui anotado, a questão da necessidade do batismo para a salvação é um tema de debate teológico. Enquanto algumas tradições cristãs consideram o batismo como um sacramento essencial para a salvação, outras enfatizam a fé em Jesus Cristo como principal fator. É importante estudar as diferentes perspectivas e buscar um entendimento pessoal sobre o assunto, com base nas Escrituras e na tradição de cada fé. Tá? Com base aonde? Nas Escrituras. Se você me perguntar, Flávio, no que você acredita? No que eu acabei de falar. Em tudo que está aqui. Tudo que está. Com base nas Escrituras. Mas para isso você precisa ter fé. Para isso você precisa buscar fé. E a fé, segundo Romanos 10:17, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Seja pregações, seja você ler a Bíblia em voz alta para que os seus ouvidos ouçam, seja você ouvir ela em áudio, a fé ela vai aumentando. Então, quanto mais você ouvir falar de Jesus, quanto mais você ouvir falar de Deus, quanto mais você ouvir falar do Espírito Santo, mais a tua fé vai aumentar, mais você vai acreditar, mais ele vai se revelar a você. E aí você vai começar a cumprir princípios, leis e mandamentos e vai amar a Deus. Deuteronômio 11:1, aqueles que me amam praticam a palavra todos os dias. João 14:15, Jesus disse, aqueles que me amam seguem todos os meus mandamentos e praticam a palavra. De Gênesis a Apocalipse. Então toda a pergunta que você fizer, a Bíblia te responde. Porque é a palavra de Deus, porque é a boca de Deus. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Eu louvo a Deus por sua vida. E no terceiro vídeo a gente vai falar o porquê do batismo, o propósito e a forma prática. Para que você fique aí nesse conhecimento, nem que seja inicial para a tua vida com Cristo. Tá? Eu desejo paz, prosperidade, saúde, misericórdia de Deus sobre a sua vida e que Ele te preencha, em nome de Jesus. Amém.